Oi, gente! E aí, como vocês estão? Estão gostando? Ansiosos pelo capítulo 6? Já vou adiantar que esse capítulo 6, ele tá bastante denso, tem bastante conteúdo para eu passar para vocês. Vou tentar passar da melhor forma possível. Bom, hoje vocês devem ter percebido que o cenário aqui mudou um pouco. Eu tô gravando de dentro de casa, no horário mais tarde. Geralmente eu gosto de gravar bem cedinho. Então eu já vou me desculpar se caso vocês ouvirem algum barulho externo. É porque já tá um pouquinho mais tarde do que geralmente eu gravo para vocês, tá bom? Vamos lá? Leitura compartilhada. Negocie como se sua vida dependesse disso. Capítulo 6. Incline a realidade deles, no rastro caótico e sem lei da rebelião de 2004 que derrubou o presidente Jean-Bertrand Aristide do Haiti, superou a Colômbia como capital do sequestro das Américas. Durante essa onda violenta de raptos e ameaças de morte, eu era o principal negociador de sequestros internacionais do FBI. Então aqui, nesse capítulo, o caso que ele vai resolver lá no Haiti é um sequestro de uma tia de uma figura pública lá do Haiti, e ele vai negociar. Não é um caso assim muito complicado, mas ele vai falar aqui sobre prazos finais, sobre valores, e vocês vão acompanhar como que a gente pode fazer uma negociação e ainda conseguir tirar vantagem sobre isso, mesmo sendo um caso de sequestro. Não faça concessões. É claro que, conforme observamos antes, é preciso manter uma abordagem cooperativa, de construção de entendimento, empática, do tipo que cria uma dinâmica capaz de aceitar acordos, mas sem ingenuidade, porque concessão é dividir a diferença. Pode levar a resultados terríveis. Concessões com frequência significam acordo ruim. E o tema-chave deste capítulo que abordaremos é este: prefira nenhum acordo a fazer um acordo ruim. Então aqui ele fala sobre não fazer concessões. E ele faz até uma brincadeira, ele cita que você está se arrumando para ir num casamento e você não sabe se você quer pôr o sapato preto ou marrom. E você pergunta à sua esposa. E ela fala, coloca o sapato marrom. E você, mas eu queria o preto. E aí você vai com um pé preto e outro marrom. Daí ele fala nessa questão de dividir a diferença. Seria nesse intuito. Então a gente não deve fazer concessões. O que a gente tem que tentar é fazer com que o interlocutor entenda que o que ele está concordando é tanto bom para ele quanto para a gente. É bom para os dois lados. Então isso que é fazer um bom acordo e não um acordo ruim. Prazos finais. Faça do tempo seu aliado. Quer seu prazo final seja real e absoluto, quer simplesmente ele seja uma linha riscada na areia, ele pode levar você a acreditar que fazer acordo agora é mais importante do que fazer um acordo agora é mais importante do que fazer um bom acordo. Em geral, prazos finais induzem as pessoas a dizer e fazer coisas impossíveis, que vão contra seus interesses. Todos nós temos uma tendência natural a correr quando o tempo começa a se esgotar. Bons negociadores obrigam-se a resistir e esse senso de urgência e a tirar o melhor pânico dele. Então ele fala, quando a gente tem um prazo final, que foi o que acontecia lá durante o sequestro, eles tinham dado até o final da semana para eles pagarem um resgate. Quanto mais se aproxima do prazo final, mais a gente tem a tendência a fazer um acordo qualquer, independente de ser bom ou ruim. Então a gente acaba indo contra os nossos interesses e tomando atitudes impossíveis. O bom negociador não, ele tem que tentar fazer o tempo ficar a favor dele. O tempo tem que ser um aliado para ele, tá bom? Senso de urgência, né? O senso de urgência, no livro que já foi citado lá no primeiro capítulo, Rápido e Devagar, é um viés cognitivo também. E a gente já é pego sempre por ele. Eu vou dar um exemplo e vocês já vão se identificar. Por exemplo, você quer fazer um curso e aparece lá, últimas vagas. Você fala, nossa, tenho que fazer a minha matrícula hoje, senão não vou conseguir. Ou uma promoção numa loja, né? Promoção relâmpago, ou a Black Friday, né? Só esse fim de semana. Então a gente tende a ter atitudes impulsivas por conta dos prazos finais. E não necessariamente esses prazos finais
existem, por isso que ele fala, seja ele uma linha riscada na areia. Às vezes um prazo final é só uma data limite, mas que ela pode ser prorrogada, que ela pode ser negociada, ou se o projeto estiver em andamento, nada impede de você continuar dar continuidade ao seu projeto, né? Então, os prazos finais, o que ele quer dizer, eles, além de serem negociáveis, eles podem ser só uma ilusão para a gente ter esse senso de urgência. Não existe isso de justo. Na terceira semana do meu curso de negociação, proponho o meu tipo de jogo favorito, ou seja, aquele que mostra aos alunos o quanto eles não entendem a si mesmo. Eu sei, eu sou cruel. Chama-se jogo do ultimato. São 2 participantes, um propõe ao outro, um propõe e o outro aceita ou não. Dividir $10, pode ser 5 e 5, 8 e 2, 7 e 3, não importa a escolha. Esse resumo do jogo foi eu que fiz, mas talvez, se vocês puxarem pela memória, há alguns anos atrás, no programa do Silvio Santos, tinha um jogo bem parecido, eu não lembro se ele chamava Tudo ou Nada. Na verdade era um quadro dentro do programa do Silvio Santos, que as pessoas tinham um valor lá em dinheiro, e um propunha e o outro aceitava ou não. Então ele dá $10. E eu sou o proponente. Então, se eu proponho te dar $2 e ficar com 8, você pode aceitar ou não. Só que se você não aceita os $2, nenhum dos dois ganha. Então, essa é a grande questão que ele vai explicar. A palavra com J, por que ela é tão potente, quando e como usá-la? No jogo do ultimato, anos de experiências mostram que a maioria dos aceitantes invariavelmente rejeita qualquer oferta inferior à metade do dinheiro do proponente. Deixam dólares escorrerem pelos seus dedos em vez de aceitar uma oferta irrisória, porque o valor emocional negativo da injustiça pesa mais do que o valor racional positivo do dinheiro. Então, o que ele quer dizer aqui? Lembra que a gente já falou desde o primeiro capítulo que nós somos emocionais? Nós não decidimos só pela razão, a gente decide também pela emoção. Então, muito embora o aceitante, né, o que pode aceitar apenas $2 ou $3, ele não aceita porque ele não acha justo o outro ficar com mais do que ele. Só que se a gente pensar racionalmente, eu não tinha nem $1. Então, se ele me oferecesse $1 e ficasse com 9, eu estava no lucro. Isso é um pensamento racional. Por isso que ele fala, o pensamento racional é positivo do dinheiro. Mas o emocional pesa mais. Não é justo. Então, eles só vão aceitar se a pessoa oferecer ou meio a meio ou alguma coisa acima disso. No caso, o proponente sai perdendo. Tipo, ele fica com 4 e te oferece 6. Aí você aceita. E não necessariamente as pessoas se alinham nesse pensamento. Então é um jogo que ele se diverte por conta disso, porque as pessoas não se conformam. E a gente sabe, né? O mundo não é justo. O mundo não deve nada pra gente. A gente que tem que saber viver nesse mundo, né? Então, a questão de justiça, ela pega muito no nosso emocional, mas infelizmente não é em todas as situações que a gente consegue a justiça. Nós só queremos o que é justo. Acusação implícita. Nós fizemos uma oferta justa a você. Desonesto ou estúpido? Justa? Espelhe e pausa. Quero que você sinta que está tendo um tratamento justo o tempo todo. Portanto, por favor, me interrompa a qualquer momento que se achar que eu estou sendo injusto e cuidaremos disso, ok? Essa declaração simples e clara me credencia como um negociador honesto. Então, aqui ele traz 3 situações que a palavra com J, né, ou seja, a palavra justo ou justiça, implica nas nossas ações. Então, nós só queremos o que é justo. Era uma moça que estava vendendo uma casa e ela precisava muito vender a casa. E aí a pessoa veio, sabendo da necessidade dela, da urgência do prazo final, como vocês sabem, ofereceu um valor abaixo do que valia. E aí ela falou assim, nós só queremos o que é justo. Então, a pessoa acabou aumentando o valor porque ela foi pega emocionalmente por essa acusação implícita. No momento que você fala, eu só quero o que é justo, você está dizendo que a pessoa não está oferecendo aquilo que vale. E ninguém quer ser injusto, né? No fundo, a gente não quer ser injusto com ninguém. Nós fizemos uma oferta justa a você. Então, quando a pessoa vira e fala isso para você, você pensa,
justa? Então ele fala que a melhor forma de você reagir a isso é espelhar e dar a pausa, porque às vezes a oferta que a pessoa está achando que é justa não é tão justa, né? E a melhor forma de usar a palavra justa, que é a que ele usa e que ele declara, é quando ele se coloca dessa forma, né? Já no início de uma conversa ele fala, olha, eu quero fazer um acordo justo com você. Então, se qualquer momento você achar que eu estou sendo injusto, a gente para e começa de novo. Então, a justiça, ela nos passa a imagem de honestidade. Então, embora ela seja muito implícita, ela mexa com o nosso emocional, a gente também pode usá-la a nosso favor na hora de negociar, sendo claro, gente. Honestidade não é nenhuma questão de forçar uma situação. O mínimo que a gente tem que ser é honesto com tudo, né? Como descobrir os mecanismos emocionais por trás do que a outra parte valoriza? O livro Seja um Fazedor de Chuva, isso é como se tornar um fazedor de chuva, já traduzi para o português, cumpre muito bem o papel de explicar o trabalho com vendas, não como uma argumentação racional, mas de um enquadramento emocional. Examine a partir do nível básico. O que um instalador de trancas de fato vende? A sensação de segurança. Então agora vai começar um pouquinho desse lado que eu falei que é um pouquinho mais denso desse capítulo. Lembra que a gente já falou dos sentimentos subjacentes. Então, quando eu estou comprando uma tranca, além de eu estar comprando uma tranca, o meu sentimento subjacente é segurança. Eu estou procurando segurança. Quando eu compro uma geladeira, eu não estou comprando uma geladeira, eu estou comprando alimentos refrigerados que vão conservar a minha saúde. Então, tudo que a gente consome tem um desejo por trás, tem esse desejo subjacente. Incline a realidade deles. Imagine uma mesma pessoa, mude uma ou duas variáveis e você verá que $100 podem ser uma vitória gloriosa ou um insulto terrível. Reconhecer esse fenômeno permite que você inclinar a realidade do insulto para a vitória. Aqui, quando ele fala de inclinar a realidade dos outros, eu quero dizer isso. O que acontece? O que é de valor para mim, às vezes não é o mesmo valor para você. Então, $100 para mim, de repente, pode ser um valor irrisório para alguma coisa que eu queira muito. E para você pode ser um insulto. Vai falar assim, nossa, como que você pagou $100 nisso aqui? Né? E aí eu sei de toda a história daquele objeto. Então, um exemplo, né? Eu gosto muito de fazer cursos. Eu gosto de participar de congressos. Então, 1, 2 vezes no ano, eu tiro um sábado todo, participo de um congresso o dia todo, e esse congresso geralmente me custa em torno de R$500 a R$700. Para qualquer pessoa que eu falar esse valor, a pessoa vai falar assim, nossa, não acredito que você tem coragem de pagar tudo isso. Só que essa mesma pessoa que às vezes me fala isso, ela sai no fim de semana e vai para as baladas, ou passa o fim de semana na praia, ou vai numa pousada, alguma coisa assim que é de valor para ela e gasta o mesmo valor. E nem por isso eu vou achar que é um insulto que ela está fazendo. São só pontos de vista diferentes. Então, da mesma forma que eu acredito que passar um dia no congresso e gastar R$600 tem valor, para outra pessoa que vai passar um fim de semana numa pousada, na praia, que vai comer, beber à vontade, vai gastar praticamente esse mesmo valor, tem valor para ela e não para mim. Eu não trocaria de lugar com ela, assim como ela não trocaria de lugar comigo. E é mais ou menos isso que ele quer dizer. Por isso que ele fala, incline a realidade deles. Então, a gente tem que entender o ponto de vista da pessoa que a gente está negociando para saber o que ela realmente deseja. Então, aqui eu vou ler ponto a ponto, tá bom? 1. Ancore as emoções dele. Empatia, mais auditoria de acusação, mais rótulo igual a aversão à perda. Então, nesse primeiro item de entender emocionalmente o que a outra pessoa quer, ele fala que já no início você já procura conhecer, lembra lá o caso do médico, que a moça que queria vender para ele, desculpa, já chegou oferecendo, querendo entender sobre o trabalho dele. Então, primeiro ela deu a empatia. Aí a auditoria de acusação, eu já puxo para mim, olha, não tem problema, se você não quiser, eu sei que o meu produto tem essa questão aqui pendente, mas você não tem problema se você não aceitar a negociação.
E o rótulo, né? Você já falar para a pessoa, parece que você não se importa, né, de perder essa oportunidade, alguma coisa assim. Então, a aversão à perda, a junção dessas coisas vai fazer com que a pessoa tenha aversão a perder, ela queira comprar aquilo, ela queira adquirir o que você está oferecendo, porque ela não quer perder uma oportunidade. Então, isso é ancorar a emoção das pessoas. 2. Deixe o outro falar primeiro, na maioria das vezes. É por isso que lhe recomendo que deixe o outro lado ancorar nas negociações. Aqui ele fala especificamente das negociações monetárias. E ele conta o exemplo de um aluno dele que foi contratado, que ia ser contratado numa empresa, e ele já chegou falando assim, olha, eu sei que o meu trabalho vale $125 mil por ano, e nananá, eu quero contrato assim, assim. Aí as pessoas meio que acharam engraçado e falaram, tudo bem, pois o salário inicial aqui da nossa empresa é 130 mil, que você está pedindo nos parece justo. Então, quer dizer, ele já chegou com a proposta, ele não ouviu primeiro o que o outro poderia oferecer. E o próprio Chris, né, o autor do livro, ele fala que já teve casos também dele ir para uma empresa para fechar algum negócio e ele ouvia a proposta primeiro e a proposta da pessoa ser maior do que o preço que ele tinha imaginado. Então, por isso que ele fala, deixa a pessoa falar primeiro na maioria das vezes. 3. Estabeleça uma faixa. Em empresa de primeira linha, como a X-Corp, as pessoas nessa função recebem entre 130 mil e 170 mil dólares. Aqui no estabelecer uma faixa, ele quer dizer o seguinte, não necessariamente quando eu for negociar o meu salário ou a entrada numa empresa, eu não preciso já chegar como o outro rapaz já chegou falando que ele queria os 125 mil. Eu falo de uma outra empresa que é de referência, a partir de pesquisa, lembra que a gente tem que estar sempre preparado, não é? Que ganham nessa faixa, 130 a 170 mil. Então, quer dizer, eu coloquei ali uma margem de negociação, pensando que o valor que eu quero tem que estar sempre dentro dessa faixa. Então, eu falei de 130 mil a 170 mil e eu estou pensando que eu quero ganhar 140 mil. Então, dentro da negociação, eu vou tentar chegar no valor que eu gostaria. E, ao mesmo tempo, o outro lado vai falar assim, mas se ele fechar comigo por 140 mil, é melhor do que 170 mil. Então, é a questão da aversão à perda. Então, eu estou deixando de gastar 30 mil. Só que ele está ganhando 10 mil a mais do que o salário inicial, que seria os 130 mil. Então, isso que é estabelecer uma faixa. 4. Recorra a termos não monetários. Depois de ancorá-los alto, você pode fazer uma oferta soar razoável, oferecendo coisas que não são importantes para você, mas que são importantes para ele. Aqui ele cita um caso que aconteceu com ele mesmo. Ele estava negociando uma consultoria para uma empresa de advogados e eles falaram que eles não tinham, assim, o orçamento deles não permitia pagar o valor total do que ele queria, mas que eles podiam oferecer uma capa na revista dos advogados para ele. Então, quer dizer, ele deu um desconto para os advogados, só que ele ganhou uma capa na revista dos advogados, ou seja, era uma propaganda gratuita, né? Ele ia estar aparecendo para vários outros advogados que podia gerar negócio depois. Então, isso tinha um valor para ele, às vezes até maior do que o desconto que ele deu para os advogados naquele momento. 5. Quando falar em números, use os números ímpares. Todo número tem um significado psicológico que vai além do seu valor. Aqui nesse item, eu vou voltar lá no sequestro que ele estava negociando lá no Haiti. Os sequestradores pediram 150 mil dólares e eles tinham lá até o fim da semana, acho que eram 4 dias para levantar esse dinheiro. E o sobrinho foi a tia que foi sequestrada, né? Então o sobrinho dessa pessoa correu e ele conseguiu juntar 85 mil dólares. Só que nisso o Chris já tinha investigado como que era que eles faziam os sequestros, quais que eram as ideias. E ele percebeu que tinha um padrão, que eles sequestravam geralmente na segunda para receber na sexta para gastar no fim de semana. Então eles não tinham nenhum propósito específico a não ser gastar. Então ele estabeleceu um valor de 5 mil dólares para pagar nesse sequestro.
Só que em vez dele falar 5 mil, ele falou assim, oferece para eles $4.751 e mais o seu aparelho de som. Porque isso faz a pessoa pensar que você já juntou todo o dinheiro que você tinha e não tem mais de onde tirar. E eles concordaram, eles conseguiram resgatar a tia por $4.751, gente, de 150 mil, pensa. Então, quando você já sabe quais são os propósitos do seu interlocutor, que ele já tinha pesquisado que não era uma questão de valor, eles não tinham nenhum projeto para investir, eles só iam gastar no fim de semana. Então, para eles era teoricamente, tá, gente? É lógico que os 150 mil é muito mais dinheiro do que 5 mil. Mas, teoricamente, isso para eles não tinha valor, né? O que interessava era entrar alguma coisa para eles. 6. Surpreenda com um presente. Gestos conciliatórios inesperados como este são muito eficazes porque introduzem a dinâmica de reciprocidade. Nesse item, gente, eu vou falar que eu caio sempre na reciprocidade, sempre. Agora eu vou falar um caso que aconteceu comigo, quando eu fui comprar o meu carro. Então eu já estava, eu tive um acidente, dei PT no meu carro e eu já estava pesquisando para comprar um carro novo. E aí já tinha ido em algumas lojas, cheguei na loja que eu comprei o meu carro, né, que é um... marca não entra em detalhe. Mas o que foi engraçado foi o seguinte, eu ainda estava pesquisando, e aí eu falei para a vendedora, né, eu falei assim, olha, eu vou até a outra loja e depois qualquer coisa eu volto aqui, porque eu fiz o test drive, amei o carro, mas eu queria ver mais um modelo. E aí ela falou assim, você tá a pé? Eu falei, sim, porque eu tô sem carro, né, eu tive um acidente e meu carro deu PT. Ela falou assim, então, se você for voltar, você liga de lá que a gente te busca, a gente te dá carona. Quando ela falou isso, eu falei assim, gente, eu nem vou lá. Eu fechei um negócio com ela na hora. Então, quer dizer, ela me surpreendeu com uma oferta que não ia custar nada, porque a outra loja que eu ia estava assim, a 2, 3 quilômetros para frente, eu ia caminhar só um pouco. Só que no que ela me ofereceu isso, e como eu já tinha gostado do carro, já tinha feito o test drive, estava dentro dos valores que eu poderia pagar, eu nem fui na outra loja. Então isso é reciprocidade, isso é o que nos pega de surpresa. Então ela me ofereceu, ela fez um gesto inesperado e me pegou. Como negociar um salário melhor? Então vamos lá para o salário, né? Seja agradavelmente insistente se o assunto não for salário. Como a funcionária era encantadora e introduzir a variável não monetária na noção de valor, o chefe reagiu aumentando seu salário. Então aqui o que ele fala? Gente, a gente não vai conseguir um salário melhor se a gente não fizer um bom trabalho. Isso não adianta, tá? Não adianta você saber todas as regras de negociação se você não entregar resultado, tá? Isso é claro. Então, essa funcionária em questão, ela prestava um bom serviço, ela estava sempre bem disposta, sempre bem humorada. E o que ela estava pedindo aqui no momento era uma semana a mais de férias, porque ela estava nos Estados Unidos e ela era uma francesa. E ela precisava de uma semana a mais de férias. Foi só isso que ela pediu, ela não pediu aumento, não pediu nada. Só que eles não tinham condições de dar essa uma semana a mais de férias para ela por conta de contratos, de prazo de projetos, de produção. Então, para não perder, não deixar ela totalmente descontente, o chefe optou por dar um aumento de salário para ela. Salário sem meta é roleta russa. Depois de negociar um salário, informe-se sobre o que é ter sucesso na sua posição. Então, assim, segundo passo. Então, você conseguiu lá o aumento, o que você tem que pensar? A gente chegar no sucesso é uma coisa. De repente, você chegou numa empresa, desenvolveu um bom trabalho, atingiu lá um cargo de supervisor, de gerente. Só que se manter nesse cargo é muito mais difícil. Então, você chegou num patamar que você desejava, você tem que saber o que você precisa fazer para se manter naquela posição e para progredindo, você já tem que pensar no próximo passo, né? Desperte o interesse do chefe por seu sucesso e ganhe um mentor não oficial. Pergunte, o que preciso fazer para ser bem sucedido aqui? Aqui ele dá um exemplo de quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né?
Então, já tem vários estudos, já tem, se vocês assistirem vários vídeos sobre emprego, sobre negócio, essa palavra de mentor está muito na moda. E o mentor é o quê? É uma pessoa, um profissional mais experiente do que você, que vai te orientar. Então, quando ele fala que o mentor não oficial, é quando você chega numa empresa e você já chega falando o que eu preciso fazer. Lembra que o funcionário que tem que dar os resultados? Então, eu não posso... O mundo, como eu já disse antes, o mundo não me deve nada. O mundo não me deve nada. Sou eu que tenho que me mover no mundo, sou eu que tenho que fazer as coisas que eu acredito para chegar atingir os objetivos que eu tenho na vida. Então, quando eu falo o que eu preciso fazer para ser bem-sucedido aqui, e a pessoa me contrata, ela vai querer acompanhar o meu trabalho. Por isso que ele fala ganhar um mentor não oficial, porque ela se torna responsável por aquela contratação. Então, você vai conseguir um aliado além de um mentor. Então, vamos lá, lições chaves. Comparado às ferramentas discutidas nos capítulos anteriores, as técnicas apresentadas aqui parecem concretas e fáceis de usar. Mas muita gente se esquiva delas por parecerem manipuladoras. Afinal, algo que inclina a realidade do seu interlocutor deve ser enganação, certo? Porque ela simplesmente reconhece a psique humana como ela é. Usar conhecimento é apenas ser racional. Usar esse conhecimento é apenas ser racional. Essas ferramentas que ele cita, eu já tinha conhecido no ano passado, a gente chama de gatilhos mentais, né? É muito usado em vendas, tem vários livros que vocês, se tiverem interesse de aprofundar nesse conhecimento, tem um livro que chama Armas da Persuasão, eu li no ano passado, e realmente, eu achei um pouco assustador, eu acho que é você manipular o outro, sim. Mas, se eu estiver prestando um serviço que seja realmente bom, se o outro está sendo atendido na necessidade dele, isso é ser racional. Então, assim, a gente está usando uma ferramenta para inclinar a realidade do outro, mas pensando que os dois lados vão ganhar. Eu ganho porque eu estou fazendo a venda, mas o meu cliente também ganha porque ele está sendo atendido no que ele desejava. Tá? Então, dá um impacto inicial, já tem mais de um ano, vai fazer um ano que eu estou digerindo esses gatilhos mentais, que eu tomei consciência deles há praticamente um ano. Então, parece sim manipulação, mas quando a gente começa a estudar e começa a entender a psique humana, a gente vê que às vezes, para a gente conseguir um bom negócio, e a vida é negociação, a gente precisa entender o que a outra pessoa tem, né? Qual que é o desejo subjacente dela. Todas as negociações são definidas por uma rede de necessidades e desejos subterrâneos, que foi o que eu acabei de falar. Então, qualquer negociação que você vai fazer, né, tem alguma necessidade, algum desejo ali interno. Isso aconteceu até quando eu fui numa palestra de voluntário, né, que eu sou voluntária como doutora Palhaça. E aí eu fui na palestra de voluntariado e ela fala, às vezes você quer fazer um trabalho voluntário, você quer fazer parte de alguma coisa para conhecer pessoas. E aí eu te coloco no arquivo. Você vai aparecer no primeiro dia, no segundo, no terceiro você não volta, porque você só está mexendo com papel, você não está lidando com pessoas. Então, às vezes a gente tem esse desejo e a gente nem sabe que tem esse desejo. Então a gente precisa ter um autoconhecimento para saber o que realmente nos movimenta. Não faça concessões, é como ele disse lá no início, né? Ele não fez concessões com os sequestradores e foi estudando o caso porque ele tinha um prazo, ele usou o prazo a favor dele e conseguiu uma excelente negociação. Os prazos finais, né? Usem a seu favor, que é o que ele fez. A palavra com J, justo, termo emocional que coloca o outro na defensiva e busca concessões. Então, o que ele fala? Para a gente ter bastante cuidado, porque o justo ele mexe com a emoção, porque realmente, como eu disse antes, o mundo não é justo. Infelizmente, a gente vive no meio de muitas injustiças. E às vezes a gente buscar por justiça, a gente coloca a outra pessoa numa defensiva, né? Buscando concessão. E às vezes naquele momento a pessoa nem pode ceder. Então, por mais que a gente tenha consciência de muitas coisas, às vezes a gente não é o momento. O valor real de qualquer coisa depende do ponto de vista de quem vê, né? Então, não necessariamente.
os R$600 que eu gasto no congresso vai ter valor para outra pessoa como tem para mim. As pessoas assumem mais riscos para evitar a perda do que para ter um ganho, né? Lembra da aversão à perda? Então, às vezes eu assumo mais riscos para não perder uma coisa do que para ganhar, que é a questão lá do jogo do ultimato, né? A pessoa não acha justo, então ela prefere perder $2-3 do que ganhar $2-3. Então é a aversão à perda, porque ela não pensa nos 2-3 que ela tá ganhando, ela tá pensando nos 7 que ela tá perdendo porque o outro tá oferecendo 7, tá ficando com 7. Então esse foi o capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido clara o suficiente. Caso vocês tenham alguma dúvida que eu possa ajudar, pode escrever nos comentários, pode me mandar mensagem que eu vou acompanhar, tá bom? Beijo! E até o capítulo 7.